render graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Mais uma vez estamos nós aqui juntos para ouvirmos o texto bíblico da Palavra de Deus. O que nós gostaríamos de falar hoje é sobre essa questão de sofrimento, de injustiça que muitas vezes nós sentimos. No finalzinho do século XIX, Nietzsche ele escreve um livro meio sobre a vida dele, autobiográfico, e nesse livro ele vai expor quem ele é. Chama-se Ecce Homo, o livro de Nietzsche. Ele já meio doente por causa da sífilis e a sua mente um pouco mais já contaminada, e ele termina no inverno, outono e inverno de 88, e em janeiro do ano seguinte, 89, ele morre. E parece-me que Nietzsche era filho de um pastor. Eu não estou aqui querendo colocar se ele era ateu, se não era ateu, se não é a questão aqui agora. Mas parece-me que ele usa esse Ecce Homo, que viria do texto do Novo Testamento, do capítulo 19 de João. E no grego diz que seria id ho anthropos. E no latim, que é a Vulgata, ele está como Ecce Homo, que é eis o homem. O texto seria 19, versículo 5 de João, em que no julgamento de Jesus ali com Pilatos. Então no capítulo 19 de João, no verso 5, nós temos aqui dizendo o seguinte: saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, Ecce Homo, ou seja, eis o homem. Jesus tinha sido preso no Getsêmano, ele tinha sido levado diante de Anás, depois de Caifás, e depois desses dois ele é levado diante de Pilatos, e Pilatos ali vai ter uma conversa com Jesus. Entre uma das conversas ele pergunta o que é a verdade, Jesus não responde, e então no capítulo 19 nós temos ali uma questão antes, um pouquinho antes do 18, no finalzinho do 18, que é a soltura de Barrabás, né? Que eles perguntam, Pilatos pergunta se queria Jesus, se queria que soltasse Barrabás, e o povo, eles querem que Barrabás seja solto e Jesus seja preso. Depois dessa decisão pública das pessoas, Jesus é entregue aos soldados. Parece-nos que os soldados extrapolam aquilo que devia ter sido feito, porque eles vão coroar Jesus com uma coroa de espinho, vão bater em Jesus, vão colocar um manto de púrpura vermelho como se ele fosse rei, e vão zombar de Jesus, dando bofetadas em Jesus. E depois eles vão levar Jesus perante Pilatos. Então essa questão do eis o homem, aqui está o homem, né? É a mesma coisa do autobiografia do Nietzsche, Ecce Homo, mas o Nietzsche vai colocar um pouco ufanista, como ele achava que ele seria uma pessoa que mudaria a história do mundo. Até inclusive ele pede para que não fosse canonizado, que ele não fosse adorado, santificado. Um pouco de misto de loucura que ele já estava já. Aqui não, nós vemos um homem humilde, simples, que segundo o que nós cremos, né, ele seria o Filho de Deus, com todo o poder dado a ele nos céus e na terra, e ele está ali humilde diante de Pilatos, um governador da Galiléia, de Israel no caso ali, e ele simplesmente estava ali como um prisioneiro. Poderia ter se rebelado, poderia ter feito outras coisas poderosas e manifestado a sua grandeza, a sua glória, o seu poder, mas ele está ali coroado com uma coroa de espinho, com um manto de púrpura vermelho, sendo zombado e esbofeteado pelos soldados e levado diante de Pilatos, que diz essa frase para o povo. É interessante que o povo também, por causa dos principais, dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, daqueles que eram inimigos de Jesus, eles pedem a crucificação de Jesus. Eles pedem a morte de Jesus. Então, o que é a questão hoje então da injustiça, do sofrimento? Nós achamos que nós somos injustiçados, que nós sofremos. Muitas vezes isso para nós
não é justo, não é verdade, porque nós nos julgamos muitas vezes santos e corretos e diante de nossos olhos mesmo, né? Mas existe realmente a injustiça, existe realmente o sofrimento do ser humano, o coração do ser humano sofrendo, as suas dúvidas, as suas lágrimas, os seus questionamentos, a sua angústia. Miguel de Unamuno, o reitor de Salamanca, há muitos anos atrás, ele escreve um livro que é O Sentimento Trágico da Vida, que é justamente essa questão da angústia, do sofrimento do ser humano. Albert Camus também tem esse pensamento do absurdo da questão da vida do ser humano. Pessoas que viram coisas ruins, que viram guerra, que participaram de guerras. Então existe essa questão do nosso olhar para o mundo, e parece que o mundo, ao invés de melhorar, ele está cada vez mais piorando. Alguém me disse uma vez, e achei interessante a frase, que os animais, eles são melhores do que os homens, porque os animais se entendem, e os homens parece que não se entendem. Então tem o sentimento de várias situações que nós passamos e que nós sofremos, e que então a nossa existência torna-se um pouco mais difícil. Por isso que eu vejo que a busca de pessoas que vão para psicanalistas, vão para psiquiatras e psicólogos, porque não conseguem suportar a situação que está vivendo. Então nós temos essa questão de que injustiça, mas se nós olharmos para esse texto, e se você quiser voltar um pouquinho antes de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, por que ele que não tinha nenhum tipo de dívida com a justiça, com a lei, ele que não tinha feito nada errado, por que então ele, como o Filho de Deus, o poderoso, foi também preso e injustiçado? Então nós vemos que a injustiça vai acometer um homem que não tinha culpa. Que ele, na verdade, ele tinha vindo ao mundo, segundo nossa crença, nós que somos cristãos acreditamos nisso. Eu não estou discutindo se outras pessoas não acreditam, isso aí não é minha questão, não é meu problema, isso não é problema meu, deles. Eu estou dizendo aquilo que nós acreditamos, que ele veio para poder perdoar os nossos pecados, para fazer uma nova ligação entre o ser humano e Deus, o homem e Deus. E ele veio com toda a bondade, com toda a misericórdia, com toda a graça, com todo o perdão para essa humanidade. E inclusive para o seu próprio povo, que é o povo de Israel. E esse povo vai querer que ele morra. Poxa, mas ele não cometeu crime nenhum. Ele foi injustiçado, mas ele não abre a boca. Nós poderíamos dizer, não, mas esse é Jesus, não somos nós. Então qual é esse nosso pensamento? Jesus, lá no texto de Mateus, ele diz que nós não deveríamos ficar ansiosos pela vida. Nós já discutimos isso aqui, já conversamos sobre esse texto de Mateus, que Jesus fala que nós não deveríamos ficar ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque Deus cuida. Ele usa o exemplo do lírio, da sua formosura, usa o exemplo dos pássaros, que Deus cuida do seu alimento, da sua água, e que nós valeríamos mais do que um pássaro, mais do que um lírio. E que nós deveríamos então confiar em Deus. Apesar das nossas situações que nós passamos no mundo, todas as situações de incerteza, de insegurança, de temor, e por que não dizer de medo, na verdade seria essa ansiedade. Porque a ansiedade é um sentimento difuso, é um sentimento de que algo poderia vir a acontecer. Então nós sentimos a ansiedade e muitas vezes dizemos que é o medo. Não, o medo difere da ansiedade, porque o medo é uma coisa real, está acontecendo naquele momento. Mas nós temos olhado um pouco mais para o futuro, para frente, e nós sentimos realmente essa ansiedade quase transformada em medo. Porque o que se apresenta no mundo hoje, em relação até à questão da saúde que nós estamos vivendo, essa pandemia, e a questão política, e não é só política aqui no Brasil também, como em outros países também, é uma situação que está desequilibrada, e está desequilibrando as pessoas. E muitas pessoas se sentindo injustiçadas, com verdade, com razão, e com medo, e com sofrimento, e sem saber, e sem ter perspectiva do futuro. E nós olhamos então, no caso o ser humano, nessa situação, olha para si mesmo, olha até para a sua família, no caso o esposo, a esposa, filhos, e pai e mãe, e percebem que nós não temos controle da situação.
E o que pode ser, o que vai acontecer com os meus entes queridos? O que vai acontecer com o meu emprego? O que vai acontecer com a minha vida? Então nós nos sentimos injustiçados, nos sentimos que estamos sofrendo, ansiosos por essa situação e não temos resposta. Então Jesus vem dizer lá em Mateus, esse Jesus que está sendo aqui esbofeteado, ridicularizado, colocado como se fosse um animal diante da multidão, esse homem, eis o homem, né? Aqui está o homem, olha só o comportamento dele. Porque é interessante, porque nós vemos isso aqui e a gente vê que Jesus não fala nada para Pilatos. Mas no decorrer da sua ida do tribunal até o Calvário, Jesus vai ter algumas palavras. E as palavras que Jesus vai falar são palavras não de acusação, não de ódio, não de raiva contra o próximo dele. Ele vai dizer assim, olha, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Naquele momento em que os próprios soldados romanos estão crucificando ele, estão prendendo no madeiro com os cravos nas suas mãos, nos seus pés, ele olha e diz assim, ó, Pai, olha para eles não sabem o que estão fazendo. Ele diz a mesma coisa em relação à multidão, eles não sabem o que estão fazendo. Então perdoa. Em relação à questão até de João Batista e a mãe dele, porque ele já está crucificado, e ele diz para João, né? não no Batista, é João, olha aí a tua mãe, que é a mãe dele, Maria. E ele diz para a mãe dele, mulher, olha aí teu filho. No outro momento, ele está crucificado com os dois ladrões salteadores do lado, e ele fala para um dos caras, olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso. A preocupação dele nunca foi de chegar e de reclamar, e de odiar, e de colocar no outro a culpa dos seus problemas, das suas injustiças, do seu sofrimento, da sua ansiedade, e culpar o outro. O que nós estamos vendo muito, principalmente na questão da política, de culpar o outro. E até mesmo em relação também à pandemia, porque as pessoas acham que aquele que está infectado, ele é culpado. Como se ele tivesse pego a doença por querer e querer transmitir para os outros. Não entende que o cara não tem culpa. Nós vemos situações terríveis. Situações em que nós vimos outro dia a médica que foi espancada por ela ser médica, por ela tratar os doentes. Nós estamos vendo pessoas fazendo buzinaços diante de hospitais para poder perturbar os hospitais. Então, o que é isso? É simplesmente o medo que eu tenho e a culpa, e o sofrimento, a injustiça, aquilo que eu tenho, que eu jogo no outro. Por que eles foram pedir a crucificação de Jesus? O que Jesus tinha feito de tão ruim para a população? E nós sabemos que uma semana antes, no domingo que a Igreja Católica chama-se Domingo de Ramos, no caso, eles estavam glorificando a Jesus e dando hosanas, ou seja, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E na semana seguinte estava pedindo para crucificá-lo. Então, essa questão da ansiedade, Jesus não teve esse problema. Ele não jogou a situação dele, o que ele estava sofrendo, a injustiça inclusive, porque ele não tinha feito nada errado, e ele era justo, ele não tinha culpa nenhuma. E ele não jogou todo o rancor, toda a mágoa, todo o ódio que ele tinha, das suas frustrações, dos seus injustiças, do seu sofrimento, das suas ansiedades, em cima dos outros. Ele não. Ele vai então pedir para que Deus o abençoe aqueles que estavam crucificando, não só os soldados, como também todo o resto do pessoal, a multidão, os governantes, os religiosos. Ele vai se preocupar com um filho e com uma mãe, ele vai se preocupar com uma pessoa, e ladrão, né? Do lado, né? Só faltava ser na ladrão e negro, ainda por cima, né? Porque aí o negócio ia ser pior ainda. Mas ele não vai se preocupar com a raça, com o que a pessoa fez, ele vai se preocupar em que aquela pessoa é um ser humano. E ele então vai dizer, ainda hoje, por causa do que você falou, que você crê quem eu sou, você vai estar comigo no paraíso. Então nós vemos essa questão, não se fique ansioso, né? Confia em mim, que eu vou guardar e vou estar com você. Né? Isso é o que fala lá no final mesmo também de Mateus, no último capítulo de Mateus, quase na última frase, ele fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus está conosco. E se nós que somos cristãos,
acreditamos nisso e pregamos e falamos sobre isso, sobre o Evangelho de Jesus, as boas novas, nós deveríamos ter o mesmo comportamento. Eu tenho uma frase que a minha esposa não gosta muito, mas que eu digo de vez em quando: eu sou ordeiro, mas não sou cordeiro. Eu sei a diferença de algumas coisas. Eu consigo pensar racionalmente nessas coisas. E eu não sou levado pela emoção. Isso não quer dizer que nós não teremos problemas, que nós seremos como se estivéssemos no mundo entendeu? De Nárnia, vivendo num sonho, numa maravilha. Não, nós teremos problemas, nós sofreremos problemas também. Sofreremos injustiças, sofreremos coisas que nós não temos culpa e nos culparão. Seremos traídos por pessoas, até por familiares também. Mas isso não pode nos levar a nós odiarmos o nosso próximo, a nós levantarmos a nossa boca para, ao invés de abençoá-los, nós maldizê-los. Nós temos que aprender com Jesus, que sofreu, que foi injustiçado, mas que teve um outro comportamento. Então, não fiqueis ansiosos, porque a ansiedade pode trazer outros males, inclusive a depressão, inclusive o câncer, inclusive a morte. E vocês entendam e saibam que eu estou com vocês até o final dos séculos. Então, nós temos a questão do homem, né? Ec homo. Nós temos a questão do homem, eis o homem, e temos, falando até o exemplo do Nietzsche, que se achando fenomenal, que ele seria a solução para todos os problemas do mundo, colocando ali pela sua mente já contaminada, que ele seria a solução e que seria uma explosão de transformação do mundo, aquilo que ele estava escrevendo. Nós temos alguém que poderia dizer isso, que realmente seria uma explosão, uma transformação do mundo, mas na sua humildade, ele com todo o poder, né, não abrindo a sua boca. E nós temos então esse paradoxo, né? E nós temos a questão de Jesus dizendo para o outro, se preocupando com o outro. Tem um poema, existe um poema do Said Shihar, né? Que é persa, hoje a Pérsia é o Irã, e é o Gulistan, que chama o livro, Jardim de Flores. E ele vai dizer, no primeiro capítulo, se eu não me engano, ele vai falar sobre um poema, que é a questão do Beni Adão, que seria filho de Adão. O que é que o Said quis dizer com isso, né? E aí tem outro problema também, porque pode ser que ele seja árabe, iraniano, então nós não vamos nem aceitar, porque o cara é iraniano, não vamos nem ouvir o que está dizendo, que são os preconceitos que estão em moda hoje, né? Então ele vai dizer o seguinte, que os seres humanos seriam eu creio que, como ele escreveu em 1200 e pouco, ele também usa, talvez tenha conhecido o texto de Paulo, de 1 Coríntios, lá 12, 26, que fala sobre a questão do corpo, dos membros. Então o Said Shihar, ele vai dizer o seguinte: os seres humanos, eles são partes de um todo, ou seja, eles são membros de um todo. Você não pode tirar essa questão, você tem que entender o todo, a parte, e a parte o todo. Então essa parte que somos nós, cada um individualmente, nós fazemos parte de um todo que é a família, um todo que é a humanidade. Então nós estamos dentro desse todo. Então os seres humanos são membros, né, ou são parte de um todo. Então, pois, eles são da mesma essência, é o que ele diz, parte do todo, porque eles são feitos, são criação da mesma essência. Então, quando um membro sofre, né, uma parte sofre, ou um membro, Paulo usa, vamos supor, se o dedo sofre, né, no caso, quando as condições da época, da vida, levam um membro à dor, a esse sentimento de injustiça, a esse sofrimento, a essa ansiedade, a esse medo, né, os outros membros permanecerão quietos. Ou seja, os outros membros sofrerão também desconforto, porque aquele membro sozinho está sofrendo. Então todo o resto vai sofrer também o desconforto, vai sofrer também a inquietação, porque um está sofrendo. Então ele diz o seguinte: olha, se você não tiver simpatia pela dor humana, ou se você tiver indiferença em relação
ao sofrimento, à injustiça, aquilo que Deus não teve, aquilo que Jesus não teve, não é isso? Então, o que vai acontecer? Diz o Said, você não pode reter um nome ser humano, ou não é apropriado que te chamem de ser humano, porque você não tem a alteridade, você não se preocupa com o outro. Você está só preocupado com você. E se um está sofrendo, como diz o Said e como diz também Paulo, que se um membro sofre, todo o corpo sofre. E que um membro, ele não é mais desprezado do que o outro. Então nós temos que olhar para que os comportamentos de Jesus, se nós somos seguidores de Jesus, se nós proclamamos que somos filhos de Deus e somos enxertados na videira por causa de Jesus, fomos adotados por Deus por causa de Jesus, se nós então lemos e vemos aqui, passando pelos nossos olhos, o que ele sofreu e a atitude dele, então nós teríamos vergonha dos nossos comportamentos atuais, de muitos cristãos, e nós deveríamos então nos arrepender e voltarmos, e aprendermos aqui. Eis o homem. Aí eu digo eis o homem agora para toda a humanidade. O que você vai fazer? Qual é o seu comportamento? O que você está dizendo? O que você está fazendo em relação ao que você diz que ama, que é Jesus? E como você está fazendo e dizendo o que ele fez? O comportamento dele. Se você está totalmente ao contrário, se você não consegue enxergar e racionalizar a razoabilidade e olhar para as situações que estão se apresentando no decorrer da nossa vida, do mundo em si, e você não tem uma razoabilidade, não entender o que está acontecendo, e você não olhar para Jesus e ver qual é o comportamento dele em relação ao ser humano, ou você talvez se julgue melhor do que Jesus, mais justo que Jesus e mais justo do que Deus. Se nós sofremos injustiça, e se um sofre injustiça, todos nós sofremos a injustiça. Se um também sofre, todos nós sofremos também. Se um tem medo injustificado porque ele não fez nada errado e porque ele tem medo e ansiedade, todos nós também temos também. Ou teríamos que ter. Porque seria então a nossa empatia, a alteridade em relação ao outro. Deus nunca pensou, ele diz no texto de Isaías, que o pensamento dele na criação do mundo, nunca foi para que o mundo fosse um caos. Mas ele tinha um pensamento de coisas boas para o mundo. E tinha um pensamento também de coisas boas para o homem, é só você ler o texto. Mas nós, os homens, nós andamos por caminhos tortuosos. O próprio texto de Eclesiastes, que nós vamos voltar depois, no capítulo 7, no versículo 7, também diz o seguinte: Deus fez as coisas simples, foi o homem que complicou tudo. Depende da tradução que você tiver, vai ser dessa maneira que vai estar escrito. Então, olha para Jesus. Eu sigo a Jesus, eu amo a Jesus. Então você tem que fazer o que ele faz, se você quer ser discípulo de Jesus, né? Então tenha uma boa semana, Deus abençoe e que nós possamos meditar nisso, com razão, como Paulo fala, racionalmente também, com a razoabilidade, com equilíbrio e saber qual é o comportamento que você que diz que segue a Jesus tem, né? E se você tem o medo e você culpa o outro pelo seu medo, é complicado isso, né? Nós temos que pedir direção a Deus, dobrar nosso joelho, pedir direção a Deus para que nós tenhamos um comportamento e sigamos a Jesus como Ele é. Deus abençoe a sua vida nesse dia.